Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e você acompanha aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, trazendo a análise dos acontecimentos do momento e a perspectiva dos nossos convidados aqui no estúdio e também por videoconferência. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Fibra TV e também da NET Claro TV. Nos canais, além desses, pela TV a cabo, nas redes sociais, no YouTube, nosso canal tem todos os programas disponíveis. No Facebook você acompanha o live stream ao vivo. No Twitter você acompanha as atualizações das notícias do momento. E através do Instagram os bastidores, @RDCTV Digital em todas as plataformas. O Cruzando as Conversas também está disponível no formato de podcast, para você fazer o download e acompanhar offline. Nós estamos em todos os formatos. Então, é só procurar no Spotify, no Google Podcasts, em todos os agregadores. E também no nosso site, rdctv.com.br. Você clica na aba Podcast e ali você encontra a íntegra. É só baixar. Nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Colombo, estruturas para eventos. E também fretes e cargas. Antes de a gente ir para a nossa pauta principal, apenas apontar que agora à tarde a Anvisa deu uma resposta contundente às declarações provocativas, inadequadas da vacina Sputnik V. E o fez com uma fartura de evidências técnicas, através de uma coletiva que é fato internacional. Os esclarecimentos por parte da Sputnik precisam ser feitos. Instituto Gamaleia e a União Química Nacional que parem de lacrar nas redes sociais e sejam transparentes. Não é uma questão de debate. É uma questão de ser claro, afinal de contas estamos falando de saúde pública, né? E a Anvisa cumpre o seu papel de fiscalizar, como sempre foi defendido. Como ela fez com a Coronavac, com a vacina da AstraZeneca, com a da Pfizer. É necessário ter transparência, seriedade, para que a gente utilize, né, vacinas que sejam não apenas seguras, mas também efetivas. Então, é melhor o pessoal da Sputnik baixar a bolinha. Sair das redes sociais e voltar para os laboratórios. Para os laboratórios. Muito bem. A edição de hoje do nosso programa se divide em 2 segmentos. No primeiro deles, nós vamos fazer uma análise sobre o projeto de lei que voltou a ser debatido no Congresso Nacional e agora vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro, que trata da igualdade salarial entre homens e mulheres. O texto foi aprovado em 2011 pela Câmara e no último dia 30 de março pelo Senado. Em seguida foi encaminhado para sanção ou veto de Bolsonaro. No entanto, na sexta, dia 23, o senador Irajá, primeiro secretário do Senado, enviou um ofício ao presidente solicitando a devolução do projeto. Irajá disse ainda que atendia a um pedido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E, nesta quinta, Bolsonaro afirmou em transmissão ao vivo, quinta, dia 22, em rede social, que estava avaliando o veto e queria fazer uma enquete com seus seguidores antes de decidir se sancionava ou não a lei que determinava uma multa para empregadores que não remunerarem igualmente homens e mulheres com a mesma atividade. Essas informações no portal G1. Para tratar deste assunto, nesta primeira parte do programa, nós temos as participações da advogada Luciana Almeida da Silva Teixeira e também da vice-presidente do Instituto Liberdade, minha ex-colega Vitória Jardim. Vou dar boas-vindas a ambas, começando pela doutora Luciana. Doutora Luciana, boa noite.
A que a senhora acha que se deve esta falta de disposição do presidente de sancionar a lei? Tem que habilitar o áudio para poder falar. Aqui, obrigada. Boa noite, Guilherme, então, mais uma vez. Boa noite a todas as pessoas que estão nos escutando. Eu agradeço o convite e o debate nesse tema, mais uma vez, pela RDC-TV, a oportunidade de estar contigo falando sobre as questões de gênero. Bom, o que eu posso dizer nessa situação, né, Guilherme? São séculos que a gente vem falando, a gente de mulheres vem falando sobre as suas condições dentro do mercado, dentro de um espaço público, e daqui a pouco nós nos deparamos com uma Constituição em que traz em seus artigos direitos de igualdade entre homens e mulheres, buscando condições para que todas nós sejamos, dentro de uma sociedade democrática, acolhidas sem discriminação. E com isso, em 2009, se tem essa PL, onde busca, né, uma forma de acabar com a discriminação salarial entre homens e mulheres, passando para o Senado por uma década, porque desde 2011, para chegar em 2021, e a gente ouvir no noticiário que o presidente ainda vai buscar, através de uma a solução. Ou seja, é difícil mulher viver num mundo ou num país onde as diferenças sejam tão grandes, assim, tão marcantes entre as pessoas. Falo de gênero, falo de raça, falo de todas essas situações que o nosso hoje. Nós vivemos uma sociedade patriarcal, isso é fato, precisa se reconhecer. Então, quando a Câmara propõe, a proposta foi por um homem, né, o deputado Filho, quando propõe uma medida ou uma forma de eliminar, ou pelo menos de equilibrar essa discriminação, dá para se dizer, já com relação à nossa situação no mercado de trabalho. Mas daqui a uns 10 anos de uma análise com esta resposta pelos nossos governantes, de fato é difícil. Acha que vou jogar pimenta na sua fala. Tu acredita que haja um componente machista e misógino na decisão de não sancionar o projeto? Olha, eu vou te dizer que assim, eu estava esperando até o último dia. Eu não estava tão, como é que eu vou te dizer assim, acreditando que poderia acontecer. Tá? Eu sou muito positiva, eu acho que nós temos que mudar, sim, mas eu reconheço que nós vivemos num mundo machista, num mundo onde, numa sociedade patriarcal, onde as mulheres não são reconhecidas. Eu me lembro, Guilherme, que quando eu estive contigo e com a deputada Patrícia Alba, um tempo atrás, pouquinho tempo, nós já havíamos falado sobre a diferença salarial entre homens e mulheres. Quando da proposta desta PL, lá em 2009, nós estávamos ainda em 30% com relação a uma diferença salarial entre homens e entre mulheres, ou seja, na mesma profissão, no mesmo trabalho, na mesma função, as mulheres, por serem mulheres, recebem 30% a menos que os homens. Isto é discriminação. Isso é machismo, isso é proteção do homem dentro de uma sociedade patriarcal. Por quê? Porque as mulheres, além de trabalhar, que já estão trabalhando numa área, no espaço público, fora do espaço privado, do espaço doméstico, elas exercitam as suas atividades, a sua profissão, também tem o exercício da atividade doméstica, ou seja, as horas trabalhadas das mulheres são maiores que as dos homens em todos os sentidos. E o que justifica uma diferença salarial de 30%? Simplesmente por relação ao sexo.
Porque tá fácil, não fala isso. Então, o que eu posso te dizer? Nós vivemos sim uma sociedade machista. E eu acho que a partir do momento em que eu, enquanto profissional, enquanto mulher, também me reconheço, porque também pratico e já pratiquei atos machistas, eu começo a me reconstruir para uma sociedade. Muito bem. Acho que esse é o fundamento. Muito reconhecer bem. que nós estamos numa sociedade ainda machista. Vitória Jardim, e a tua avaliação do projeto? Tudo bem? Bem-vinda, boa noite. Tudo bom, boa noite. Eu faço uma análise um pouco diferente do problema, assim. Eu não aceito essa premissa de cara de que homens e mulheres na mesma posição, com a mesma competência, recebem salários diferentes, né? E por que eu digo isso? Primeiro, pelo próprio funcionamento do mercado, né? Então, eu, como empreendedora e empresária que sou, se eu tivesse duas pessoas exatamente com o mesmo perfil, eu acabaria contratando, obviamente, aquela mais barata, né? Então, se as mulheres, teoricamente, são mais baratas, eu acabaria contratando as mulheres. Isso não é uma realidade. Segundo ponto é o seguinte, tem um estudo de caso bem legal da Uber, que é uma empresa que se preocupa bastante com essas questões de gênero, né? E eles fizeram um levantamento, porque no caso deles, teoricamente, o algoritmo não iria discriminar, né? E ainda assim se viu uma diferença entre os valores recebidos por homens e os valores recebidos por mulheres, né? E aí eles foram tentar entender o porquê disso. E, na verdade, tem algumas questões comportamentais que levam a isso, né? E são questões que as próprias mulheres acabam escolhendo. Então, um dos fatores identificados, por exemplo, foi que elas realizam uma direção mais defensiva, então dirigem mais devagar e, portanto, realizam menos corridas. Mas se tu pegasse pessoas com a mesma velocidade média, sendo homens ou mulheres, não existiria essa discrepância. Outro ponto foi, por exemplo, que as mulheres, elas acabam não optando por trabalhar de madrugada ou ir a determinados bairros mais afastados e mais perigosos. Aí eu te pergunto, é a Uber discriminando ou é um problema de segurança pública, do Estado não cumprindo o seu papel principal, que é prover segurança aos cidadãos, e isso gera um comportamento no qual as mulheres estão corretíssimas. Eu não gostaria de me arriscar, mas tu entende? Não é o algoritmo discriminando, não é a empresa discriminando. É um problema muito maior que esse e são decisões comportamentais que, na média, têm distinção entre os sexos, mas são opções individuais, né? Doutora Luciana, seu contraponto. Assim, é muito além daquilo que nós estamos enxergando. Porque o que eu preciso? Uma referência da forma como as mulheres se colocaram e estão postas no mundo. Nós, mulheres, estamos ou fomos sempre direcionadas para o espaço doméstico. A divisão sexual do trabalho é um dos grandes fatores que limita a nossa colocação no mercado. A sério, com relação às mulheres, a violência, o país, o Brasil, é um dos países que mais mata mulheres pelo fato de ser mulheres. Logo, eu, como mulher, não tenho a mesma condição que um homem de sair na rua à noite, de sair na rua... Mas, doutora Luciana... Sei lá, em algum espaço... Me permite só um apontamento? Obviamente que as estatísticas de feminicídio no Brasil são muito altas, mas é que também não dá para comparar com outros países que não têm dados relativos a isso, como, por exemplo, países do Oriente Médio e do Oriente em si, onde o crime sexual e até mesmo a violência é absolutamente naturalizada contra as mulheres, né? Agora está tendo uma coisa lá na Arábia Saudita, se não me engano, em que uma mulher vai ser condenada, sei lá, até mesmo apedrejamento, não sei exatamente qual que é o delito dela, mas acho que foi dirigir, uma coisa assim. Né? Mas, sim, isso não absolve o Brasil nos índices de feminicídio, né? Mas...
E tampouco absolve os homens, né? Porque aí, esse é o ponto, Guilherme. Quem é a pessoa que recebe os seus direitos, ou que desde o nascimento tem direitos universais? Para quem é? Quem sempre foi o responsável a direitos universais? Sem dúvida. Então, assim, pelo fato de ser mulher, na Arábia Saudita ela é morta, porque às vezes ela anda de uma forma ou de outra, ou nós, agora vamos voltar. Tá ruim a porque conexão. Estavam à noite da hora. Muitas vezes são mortas porque estavam em certos lugares, em certas condições, ou porque beberam, ou porque estavam com esta roupa. Então, esta mesma relação a gente faz com o homem. Esse tratamento ele é igual. O homem que atua à noite de shortinho merece sofrer uma violência? Gente fala. O que eu quero dizer, Guilherme, assim, é que é muito além daquilo que só o fato de dirigir ou não dirigir, estar ou não estar. A nossa construção social enquanto mulher, ela é desde o nosso nascimento, de séculos e séculos, porque que as bruxas eram queimadas, de séculos e séculos, nós, enquanto mulheres, temos condição diferente dentro da sociedade. De uma sociedade machista, de uma sociedade patriarcal. Já vou te passar a palavra, mas só para finalizar agora, puxando para a área... Nós, população, sociedade, aceitava a morte de uma mulher para honrar a vida de um homem. O casamento com o estuprador também era aceito pela sociedade e estava tudo ok. Então, isso fere os direitos humanos. Isso fere o direito de uma pessoa pela condição de ser mulher. Então, o avanço é muito grande quando se pensou na discriminação entre homens e mulheres no trabalho. O IBGE são estatísticas, isso não é a Luciana que está dizendo. O IBGE que diz, nós mulheres recebemos salários diferentes dos homens, pelo fato de ser mulheres. Então, é gritante esta violência pelo simples de ser uma mulher. Vamos lá. Esse é o ponto. Vitória. Vai lá, Vitória. Não, acho que até de certa forma ela concordou com o meu ponto. É que o problema não é o fato de ser mulher. O problema ele está mais embaixo. É ali a falta de segurança que não te permite sair na rua, então, de shortinho, como a Luciana falou. É a falta de segurança de daqui a pouco tu desempenhar funções mais perigosas. Não, mas Vitória, mas essa violência, ela não... Apesar de, obviamente, existir feminicídio, quer dizer, o crime praticado contra a mulher por ser mulher, a violência no Brasil é endêmica e mata todo mundo. Quer dizer, você não pode andar de shortinho, mas... Não, mas você não pode andar de shortinho, mas também não é recomendável que você ande por aí com itens valiosos, porque de repente você pode sofrer uma violência também. Quer dizer, violência no Brasil, ela é muito grande em todos os aspectos. Com certeza, e aí entra o que eu ia falar, das escolhas individuais, mas que se você pegar na média, as mulheres se comportam de uma forma e os homens se comportam de outra, né? Então, por exemplo, o homem, ele está mais propenso a tomar risco, né? Então, isso tanto nos negócios quanto na própria questão da segurança. Então, daqui a pouco ele se propõe a se arriscar mais por uma remuneração melhor. A mulher já não. Então, por exemplo, você tem as próprias escolhas, né, das profissões. Tá, mas aí não entra um componente, talvez aí não entre um componente cultural, quer dizer, a mulher se preserva porque ela tem que desempenhar em casa o papel de mãe, e daí ela pensa na família, e o homem, por não ter essa questão cultural de ter aquela presença doméstica da mulher, ele prefere arriscar? Não tem um componente aí também? Com certeza, na minha opinião, sim.
E aí eu entro em outro ponto que eu gostaria de falar, que, enfim, a equidade salarial ela já está prevista na Constituição, né? Sim. Mas, na verdade, hoje a gente tem uma suposta equidade de direitos, mas não necessariamente de deveres, como a Luciana colocou, mas isso está presente legalmente também e isso tem um custo para o empregador. E aí eu queria entrar no caso da licença maternidade, né? Então, no momento em que uma mulher tem lá 14 semanas de licença maternidade e um pai 4 dias, você está automaticamente dizendo que quem vai tomar conta da criança é a mulher, né? E isso pode ser uma opção ou não do casal, mas ela não é uma opção legal, porque o empregador é obrigado a dar 14 semanas para a mulher e obrigado a dar 4 dias para o pai, né? Então, isso tem, no final das contas, alguma consequência talvez indesejada de quem tu está tentando proteger. Tu está tentando proteger o direito da mulher, mas, ao mesmo tempo, isso prejudica, talvez, a relação salarial dela em comparação com o homem. E só antes de devolver para a doutora Luciana, mas antes de devolver, eu lhe pergunto, o que é mais fácil para ti, Vitória? É tirar esse período tão longo de parada da mulher ou aumentar o do homem? Olha, na verdade, na minha percepção, não deveria ser papel do Estado incorrer sobre essas relações empregador-empregado, né? Mas, enfim, hoje se fala muito em ampliar a licença paternidade, né? Tu dá a opção para o homem ficar em casa também, se quiser, e aí se tornar uma opção do casal, né? Quem que vai cuidar mais da criança. Com isso, teoricamente, tu teria uma equidade maior aí de mas é inegável que o homem não vai conseguir fazer com que a criança se amamente de leite materno, né? Isso é um problema. Com certeza, com certeza. Não, com certeza. Mas tanto que se você analisa, aí é que tá, não é exatamente nas mesmas condições de trabalho. Se você pega profissões mais flexíveis, por exemplo, você vê ali que existe uma equidade salarial, né? Se você pega o início de carreira, existe uma equidade salarial, essa equidade cai no período de maternidade e volta a subir depois, né? Então, o que é mais inteligente? Você simplesmente, através de um canetaço, tentar fazer com que essa equidade aconteça, ou daqui a pouco você dá bons incentivos para que isso aconteça? Te dou um exemplo, né? Mas óbvio que o Estado nunca vai querer fazer porque afeta seu próprio bolso. Você dá, daqui a pouco, um tipo de incentivo de impostos para empresas com boas propostas para licença maternidade e paternidade, né? Bem. Mas isso é mais complexo do que tentar passar num canetaço. Doutora Luciana, eu vou dizer, eu sou muito cético em relação a salário em geral, tá? Em geral. Tá bom. O salário, existe a teoria econômica de que o salário, ele na realidade nivela por baixo as pessoas. Nivela por baixo e paga menos, no geral. Tem formulações muito interessantes no ramo da economia mostrando isso. E daí eu lhe pergunto, ok, entra essa lei, caso o presidente não a sancione, o veto dele pode ser derrubado pelo Congresso, né? Então, digamos que aconteça de a lei ser aprovada. A Vitória lembrou que a Constituição já garante a equidade. Aí vai ter essa lei que regarante o que está escrito na Constituição. Se a Constituição não conseguiu fazer valer o que está escrito, o que a senhora atribui a essa lei de diferente que poderá fazer valer a partir de agora? Na verdade, o que eu penso, tá, Guilherme? Nós temos uma Constituição desde 88 em que traz essa relação de igualdade. Ela é formal, mas ela não se materializou 30 anos após. Nós aí estamos discutindo a diferença salarial entre homens e mulheres. E eu já vou além. A legalidade de 120 dias apenas para mulheres, e por que não distribui para os homens também?
Qual é a diferença? Onde está escrito, exceto a amamentação, né, e a gestação, mas aonde está escrito que o dever de cuidado pertence apenas às mulheres? Os homens também sofrem com esse machismo do nosso dia a dia. Essa questão cultural em que alguém inventou que as mulheres tinham o dever de cuidado, que não é verdade, e aí eu digo que não é verdade, porque o dever de cuidado é de ambas as partes, dos pais, isso é a construção social. Para dizer o quê? Dizer que as mulheres deveriam ficar guardadas dentro do lar, cuidando do ambiente doméstico. Este ambiente, diga-se de passagem, não tem remuneração, não é reconhecido, apenas ele se reconhece, alguém deixa de fazer, ou tu chama uma outra mulher para fazer trabalho do lar, né? A gerenciadora do lar deveria fazer. Então, muito importante que nós não podemos deixar de falar. Os homens podem dizer as mesmas coisas que as mulheres dentro de casa. Não fazem por quê? Porque tem uma construção social que diz que o homem tem o poder e está trabalhando fora de casa, do ambiente, e a mulher deve ficar dentro do lar, bela recatada do lar. Isso é o que nós ouvimos. Isso é o que vem se colocando na cabeça das mulheres por séculos e séculos. Isso nós queremos quebrar. Isso nós não aceitamos mais. Porque hoje nós estamos em todas as profissões. Ainda somos as profissões de cuidado, ainda as mulheres dominam, vamos dizer assim. Mas as mulheres estão em todas as profissões. Te dou um exemplo na advocacia. Hoje em dia, nós já temos mais mulheres advogadas no Rio Grande do Sul do que homens. Nós já ultrapassamos o número de colegas. E também tem mais juízas. Tem mais juízas do que juízes. Também tem mais juízas, mas só um detalhe, tá? Um detalhe, que aquele dia também nós havíamos conversado. Tem mais juízas, mas quando sobe para o tribunal para desembargadora, são muito mais homens. Então, para as mulheres, oportunidade. Nós ainda somos chamadas de os advogados. E eu sou uma mulher advogada. Então, são construções sociais que limitam a participação da mulher nos espaços. Por que nós não temos mulheres na política? Por que esta lei, esta PL não foi lançada por uma mulher? Por que a bancada feminina está tão indignada? Porque houve um estudo, houve trabalho, houve toda uma percepção, índices, porque o que a gente está falando não é de análise minha ou de XYZ, são índices, são dados. Mas, Luciana, para ser eleito precisa de voto. A senhora não atribui que também mulheres não votam em mulher? Mulher vota em mulher. Ah, vota. Não, mas também vota em homem. E vota mais em homem, tanto é que tem mais homem que mulher. Também, mas é justo, aí é que está. Toda vez que a gente avança, nós damos 2, 3 passos. As mulheres não podiam estar na política. Licença maternidade que nós temos é do lobby do batom lá de 1988, que as mulheres lutaram, as valorosas mulheres lutaram para conseguir essa conquista e conseguir colocar na nossa Constituição direitos iguais. Veja bem, na Constituição nós já temos direitos iguais no artigo 5º, no artigo 7º também fala sobre as relações de trabalho com direitos iguais, mas isso ele precisa se materializar, isso é cultural, isso eu preciso ensinar para as crianças lá da pré-escola, porque a gente repete o machismo todo dia e toda hora, quando a gente diz que uma mulher não pode estar aqui ou ali, ou não pode estar na política, por exemplo. Detalhe, né? As reuniões de política geralmente são à noite. À noite as mulheres têm que estar em casa para cozinhar, lavar, passar, todas aquelas coisas. Então a gente sabe dessa realidade. Não dá para fingir, dizer, Guilherme, que hoje em dia a gente já não sabe dessa imposição da mulher. E isso com que as mulheres acabem tendo uma ação abaixo dos homens. Muito bem. E os nossos estudos também são atrasados em relação aos homens. Essa doméstica da divisão sexual do trabalho. Isso é grave, viu? Essa discriminação. E precisa de mudança. Doutora Luciana Vitória, nós já estamos estourando o tempo. Eu gostaria de agradecê-las pelo debate em relação a esse projeto de lei aí que o presidente vai deliberar a respeito se sanciona ou não.
Eu vou deixar rapidamente ambas com a última palavra. Vitória, obrigado. Obrigada, Maca. Enfim, eu acho que as coisas não se resolvem num canetaço, acho que o buraco é mais embaixo, a Constituição, teoricamente, já garante essa equidade, não vejo por que de mais uma lei. E a gente tem que analisar se de fato existe essa desigualdade, o porquê que isso acontece, né? E não simplesmente tentar forçar mais imposições em cima de empresas, empresários, empregadores, que na verdade são aqueles que dão oportunidades para as mulheres adentrarem no mercado. Muito bem. Luciana, muito obrigado pela participação também. Obrigada, Guilherme, mais uma vez eu te agradeço e acho que este é o momento da gente debater isso que aconteceu, porque foram mais de 10 anos tramitando no nosso Congresso e agora ela voltou. Esse é o ponto também, voltou para a Câmara para análise. A gente não sabe quanto tempo vai levar, pode levar 10, 15, 20 anos ainda em análise para retornar apenas pela troca de não foi troca de mérito, foi apenas da inclusão do D. Né? Então, assim, o que a gente tem que pensar neste caso? Assim? Qual é o problema? É cultural? Bem. É o machismo nosso de todo dia? Tem que mudar isso. Muito obrigada, Guilherme, pela oportunidade. Eu agradeço de estar aqui com você debatendo sobre esse tema que é tão caro para nós enquanto mulheres. Muito bem, obrigado, Luciana, obrigada, Vitória. Nós vamos fazer intervalo. Na sequência, temos o senador Luiz Carlos Reis participando conosco, também o deputado Rui Irigaray aqui nos estúdios da RDC TV. Vamos falar sobre os assuntos relativos à política. Então, fiquem ligados, nós já voltamos. Estamos de volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas. O nosso programa analisa os fatos do dia, sempre com a opinião dos nossos convidados aqui no estúdio e também por videoconferência. No primeiro bloco nós tivemos a doutora Luciana Almeida Teixeira, advogada, e a Vitória Jardim, vice-presidente do Instituto Liberdade, comentando sobre a lei relativa à paridade salarial entre homens e mulheres, que foi analisada aí pela Câmara dos Deputados e agora vai à sanção presidencial. Nessa segunda parte do programa, nós vamos falar do tema quente em Brasília, que é a CPI da Covid, que vai começar os seus trabalhos e já desperta muita polêmica. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Colombo, estruturas para eventos e agora também fretes e cargas. Dia das Mães está chegando e você pode aproveitar o site rdcshopping.com.br para comprar ali o seu presente. Tem várias ofertas, várias promoções, produtos com qualidade. Como, por exemplo, água de arcanjo, desconto de 15% nos kits presentes. De 89 por 75,65. Você pode parcelar em até 3 vezes. Beba com moderação. Essas e outras ofertas você encontra no rdcshopping.com.br, o mais novo marketplace do Rio Grande do Sul. Bom, antes de chamar os meus convidados, foi feita uma nova pesquisa relativa à Covid-19 aqui no estado do Rio Grande do Sul. Hoje à tarde nós tivemos a divulgação dos dados dessa pesquisa, a pesquisa EpiCovid, né, que traz aí alguns números relativos à pandemia, tendo como referência alguns dos principais municípios no estado. Eu vou pedir para a produção colocar no ar aí os gráficos relativos a essa pesquisa e depois nós vamos entrar no tema e eu apresento os meus convidados. Então tá aí. População com anticorpos. Testes válidos, 4.446. 807 testes positivos. 18,1% da população com anticorpos. Um infectado a cada 5,5 habitantes. 2 milhões com pessoas
com anticorpos no Rio Grande do Sul. Esse é o cálculo estimado. Vamos à próxima. Prevalência em cada cidade sentinela. 20,8% em Uruguaiana, 18,2% em Santa Maria, 18% em Juí, 17,7% em Canoas, 17,6% Santa Cruz, 17,4% Porto Alegre, 17,4% Passo Fundo, 17% Caxias, 16,4% Pelotas. Nessas cidades foi feita esta pesquisa. Próxima. Imunização. Pelo menos uma dose de vacina aqui no estado. De 20 a 39 anos, 11%. 40 a 59 anos, 5,9%. De 60 a 79 anos, 60,5%. 80 anos ou mais, 94,3%. Total da amostra, 26,1%. 13,2% recebeu a segunda dose. Próxima. Resultado. A prevalência da Covid-19 chegou a 18% da população, 1 em cada 5,5 pessoas, longe da imunidade coletiva. Vacinar o mais rápido possível, com 2 doses. Prioridade aos grupos de maior risco de casos severos e morte. Manter o distanciamento até a transmissão diminuir e evitar o aparecimento de novas mutações com o controle da disseminação do vírus. Essas informações foram publicadas hoje à tarde e nós tivemos a divulgação através do portal RDC, repercutindo aqui no Cruzando as Conversas. Bom, para falar sobre a questão política que agora deságua na Covid, que aliás agora deságua na Covid-19 na forma de uma CPI, nós vamos falar com 2 parlamentares. O senador Luiz Carlos Reis está conosco. Senador, seja muito bem-vindo. Prazer aqui recebê-lo no Cruzando as Conversas. Boa noite. Boa noite, Macalossi. Boa noite, meu amigo Rui Irigaray. Também aos nossos telespectadores que estão acompanhando Cruzando as Conversas. Faz tempo que nós não conversávamos, Macalossi. É um prazer estar falando com teus telespectadores. Muito bem. E aqui no estúdio comigo, o deputado Rui Irigaray, que esteve em Brasília, né, Rui? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite ao senador Luiz Carlos Reis, esse grande guerreiro, grande defensor do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro no Congresso Nacional. Bom, eu vou jogar pimenta e já que vocês dois defendem o governo, vocês vão defender o governo. Eu vou jogar pimenta e vocês respondem. Na semana passada, o Fábio Van Garten, que foi chefe de comunicação do governo, diretor da SECOM, deu uma entrevista muito polêmica na revista Veja e acusou o Ministério da Saúde de ter brecado a aquisição de vacinas. Ele não chegou a responsabilizar nominalmente o ex-ministro Eduardo Pazuello, mas ele culpou a equipe diretiva do Ministério da Saúde. Os governistas têm apontado que não haveria razão para uma CPI. Eu pergunto, será que esse depoimento do Fábio Van Garten, ele não dá munição à CPI? Quer dizer, através do que ele disse ali, não se pode abrir uma investigação para saber por que houve este, segundo ele, problema na aquisição de vacinas, que ele diz não saber se foi por incompetência ou por dolo? Largo a bomba com vocês, aí vocês respondem. Senador Reis. Carlos, deixa eu primeiro fazer uma colocação. A questão da CPI, vamos ser bem claro nessa posição, não é que eu esteja do lado do governo Bolsonaro. Quem assinou a CPI são senadores do PT, Partido dos Trabalhadores, PDT, PSDB e alguns do PMDB que são contrários ao Bolsonaro. Todos que assinaram são contrários e têm candidatos a presidente da República. O PDT tem candidato, o PT tem candidato. Então você vê que eles estão puxando o foco da questão do Covid para a eleição de 2022. Como já o ano passado, o Dória, em São Paulo, com a disputa das vacinas, estava puxando a disputar com o Bolsonaro. No ano passado, a Folha de São Paulo, o Jornal Estado de São Paulo, a revista Veja, que você falou agora, o próprio Rede Globo de televisão, jornal, enfim, já tinha uma campanha orquestrada contra o Bolsonaro. A questão é essa. Então, em primeiro lugar, a CPI
até para investigar, para saber a questão da vacina. Eu vou explicar as vacinas e o que quiserem para explicar para vocês. Então, por isso é importante nós esclarearmos essa posição, que hoje é muito mais uma disputa política em cima da eleição de 2022, que propriamente para ver quem é culpado do quê. Eu vou apresentar uma série de dados para vocês, que vocês vão entender essa posição, certo? A questão da vacina, especificamente, vamos citar o caso dessa vacina que está chegando agora 1 milhão de doses da Pfizer. A Pfizer queria, do Brasil, fazer um contrato em que o governo brasileiro se responsabilizasse pelas mortes que ocorressem por decorrência da vacina. O Ministério da Saúde, a Advocacia do Ministério da Saúde, deu parecer contrário. A Advocacia Geral da União deu parecer contrário. A Controladoria ser contrário. O presidente não, vou assumir por minha conta se os meus órgãos de assessoramento que eu não posso fazer. Primeiro, era isso aí. O governo tinha que se responsabilizar pelas mortes que ocorressem em função da vacina. Sabe onde é que era o fórum para debater essa questão, Macalossi, e quem está nos assistindo? O fórum era os Estados Unidos. Pô, nós estamos no Brasil, discutindo no Brasil. Não, a justiça brasileira não me serve. Eu tenho que defender essa questão no fórum norte-americano. Começa por aí o processo, entendeu? Não é que ele tenha errado na questão dizendo, eu não quero a vacina. Não, tinha esses problemas todos, além do preço. É outra situação. Mas depois nós falamos melhor sobre as vacinas. Mas veja, então, se eu vou assinar um contrato, eu já fui prefeito, Macalossi. Agora, imaginei o prefeito assinar um documento, eu, governador, eu, presidente, assinar um documento que a minha assessoria jurídica diz que eu não posso assinar, por causa dessas questões, que, infelizmente, o contrato era leonino em favor da Pfizer. Seguramente eles não cobraram isso dos Estados Unidos, não cobraram isso dos europeus, mas cobraram dos brasileiros. Mas, aparentemente, segundo o que diz a Pfizer, esses termos contratuais são padrões. Sua alegação da Pfizer. É o seguinte, já pegaram dinheiro adiantado. Hoje já tem 10 bilhões de dólares depositados. O governo já pagou adiantado. Ok? Então, posição importante. Veja que eles impõem regras que eu tenho que aceitar. Bom, esse é um problema que um governante tem que também colocar. Mas eu vou explicar melhor das vacinas e depois eu posso falar. Para explicar a questão das vacinas, que nós temos soluções para as vacinas. Tem soluções, não apenas importar da AstraZeneca, importar da Pfizer, ou Butantan, ou a própria Fiocruz, que já estão fabricando vacinas aqui no Brasil, ou chinesa, ou inglesa, Oxford, AstraZeneca, enfim. Tem condições hoje de superar esse problema, o que nós já estamos trabalhando, é importante que a própria mídia não coloca. Eu vou explicar, se quiser saber sobre as vacinas, Macalossi. Por exemplo, os laboratórios de medicamento veterinário, nós temos hoje 4 grandes laboratórios no Brasil. E tem condições de fabricar essa mesma vacina que o Butantan está fabricando hoje. Milhões de doses são fabricadas pelos laboratórios de medicamento veterinário. Eu peguei um professor da PUC para me dar uma orientação e ele me disse, é seguro. Ok? Então, nós, junto com o senador Wellington Fagundes, estamos trabalhando essa questão que esses 4 laboratórios podem produzir para o Brasil e para o mundo. Eles têm capacidade ociosa, hoje produzir 200, 300, 400, 500 milhões de doses de vacina. Podem produzir rapidamente. E já fizemos isso. Agora vamos tratar do que nós estamos trabalhando. Esses 4 laboratórios, nós reunimos os 4 laboratórios, a Anvisa, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Butantan e Fiocruz. Mas aí o problema é o IFA, né? Negociação. Como é? Mas aí o problema é o IFA, a importação do ingrediente farmacêutico ativo. Quer dizer, aqui tem capacidade para produzir? Tem, mas o problema é que não tem o ingrediente básico. Né? Mas eles estão trabalhando já com a China. A China tem interesse em vender esta vacina e uma outra vacina. Já estamos na segunda fase. Os indianos também querem fabricar e já ofereceram vacina que já está em análise hoje. A Índia tem uma vacina também. Precisa lá na Índia. Hoje tem um problema sério. Esses nossos laboratórios têm capacidade ociosa. Então, nós podemos produzir para o Brasil 200, 300, 400 milhões de doses no Brasil, fora Janssen, fora AstraZeneca, fora Fiocruz, fora Butantan, fora a própria vacina da Pfizer que chegou, podemos produzir aqui a indiana, a chinesa e também aparece nesse instante, está em fase de conclusão, uma vacina da Universidade Federal do Paraná. Hoje, conversei com o reitor da universidade. E já tem também concluindo uma Universidade Federal de Minas Gerais.
Então, nós temos soluções caseiras para resolver o problema, independente do que nós já estamos trabalhando. Hoje tem compra de vacina assegurada até o final do ano desses laboratórios, da Butantan, da Fiocruz, da AstraZeneca e também da própria Pfizer. Já tem garantido a quantidade de vacina. Então, o que mais? Muito mais fofoca política para trazer o foco para a eleição de 2022 do que propriamente, Macalossi, resolver o problema. Eu estou focado na solução dos problemas que eu tenho no meu estado e que eu tenho no meu país. Eu presumo que a opinião do deputado Rui Irigaray vá na mesma direção da do senador Luiz Carlos Reis, né, Rui? É verdade, Macalossi. Vai bem de encontro ao que o senador Luiz Carlos Reis falou, agora recentemente. O senador, Randolfo Rodrigues, é um irresponsável. O momento que vivemos no Brasil hoje, um momento de uma crise sanitária sem precedentes. E aí aquela velha história, pão e circo, né? Querem ver o povo intertido com CPI. Será que há espaço para isso nesse momento? Uma crise financeira, queda de PIB de mais de 4% ano passado, o povo desempregado nas ruas, o comércio fechando. É momento de discutir CPI agora. Tu acha que a CPI vai ser improdutiva, Rui? Totalmente. Uma CPI politiqueira, uma CPI... Isso aí mostra, né, a sujeira e os bastidores de Brasília pré-eleição de 2022, bem de encontro que o senador Luiz Carlos Reis falou. Isso aí tem sido uma alavanca político para a esquerda nesse momento aí de enfraquecimento aí dessa ideologia que a gente tanto despreza. Mas aqui, Macalossi, a gente vê esses contratos padrões aí estipulados pela Pfizer e o fórum que eles queriam trazer para o fórum norte-americano. Então, só que a gente tem que entender o seguinte, o Brasil é um país que tem uma burocracia gigantesca jurídica, tem vários nós jurídicos na legislação brasileira. O ministro Pazuello, eu não quero aqui passar para os telespectadores, o ministro Pazuello, ex-ministro Pazuello, responde 130 processos. Tudo que é pessoa, tudo que é secretário, tudo que é governo de estado, tudo que é prefeito, ajuizou contra o ex-ministro da Saúde. Sabe quem é que paga isso aí? Ele com o bolso dele. Não tem, o Estado não paga nada para ele. 130 processos ele tem hoje. Aí tu imagina, tu assina um contrato de 2 bilhões ou 3, 4, 5 bilhões de reais com um laboratório como a Pfizer para vacinas. E aí só que tu tem o parecer da CGU, tu tem o parecer do Ministério Público, tem o parecer de vários órgãos fiscalizadores dizendo para ti, não dá para fazer, que isso aqui... isso aqui juridicamente não tem como tu assinar. Aí tu vai lá, o ministro assina, ele pode ser até preso depois, futuramente. Tu está dizendo basicamente que não seria, portanto, culpa dele, mas seria culpa do rebuscado sistema legal brasileiro. Também que amarraria a autoridade? Exatamente. Quem é que vai assinar irresponsavelmente um contrato com um laboratório se tem parecer de outros órgãos de Estado fiscalizadores que está dizendo para não assinar? Mas quem é o responsável que assina um negócio desse? Vai para a cadeia. Ministro Pazuello é uma pessoa digna, uma pessoa que tem uma história nas Forças Armadas, entre os outros ministros que tiveram aqui no Ministério da Saúde. Então, tem que ter muita responsabilidade nessa hora. A gente não pode aqui tratar o povo como bobo. É o que está fazendo hoje aqui, infelizmente, por uma determinação. Olha só, que nós estamos vendo no Brasil, mais um ato assim, sem precedentes na história brasileira. O STF interviu diretamente no Congresso Nacional, no Senado da República. Só não quer ver, está claro isso. Porque Mas mesmo tendo a CPI os votos necessários, as assinaturas necessárias para ser instaurada? Não, mas, Macalossi, isso aí é discricionário do presidente da casa. Não é um chefe de outro poder que pode, ou um ministro de um outro poder que pode intervir. Sim, mas ele tem a discricionalidade. Tudo bem, mas o Pacheco estava segurando lá. Ele não tem uma atribuição específica, né, de segurar ou não a CPI. Se atingir 1/3 dos votos, 1/3 das assinaturas, tem que instaurar. Né? Mas quantos outros projetos que já tem a assinatura colhida já, quantos outros CPIs que daqui a pouco tiveram no passado assinaturas recolhidas, mas tu tem que ter prioridades. Hoje a prioridade da República
do Senado, da Câmara, do governo federal, é tratar do povo, é tratar das dificuldades econômicas que o Brasil está vivendo, é tratar do problema da pandemia e não está tratando de CPI nesse momento pré-eleição que está na cara que é para atingir diretamente o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, acredito, Macalossi, que o momento agora é de se trazer à luz os fatos, à luz o que está acontecendo nos bastidores, como o próprio senador Luiz Carlos Reis, que está trazendo números para mostrar para a população. Ô, Reis, na sua avaliação, o STF interviu ou não no Senado Federal? O senhor que é senador. Não estou preocupado com isso, Macalossi, ok? Nós já nos beneficiamos na questão da CPI da Petrobras, ok? Nós éramos minoria e conseguimos. Então, eu não fiz isso. Agora, veja o seguinte, o Renan Calheiros, relator da CPI, não com meu voto, mas veja o seguinte, ele tem 10 processos no Supremo. Esse processo não anda. Por que alguém pediu visto e está sentado em cima? O Supremo é tão zeloso das coisas, por que não julgou os processos do Renan, por exemplo? Entendeu? Então, esse é um problema sério, que também... Aí tem política dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Política no Senado, na Câmara, na Assembleia Legislativa, e tem política também lá dentro do Supremo. Quem determina as coisas sabendo que tem eleição o ano que vem. Só esse fato. Eu não estou preocupado. Vamos tocar para frente da CPI e vamos mostrar a realidade. E tu acha... Desculpe, Reis, mas tu acha que, por exemplo, uma figura que nem o Renan Calheiros não descredibiliza o trabalho que poderia ser feito, talvez, por um senador... que tem uma trajetória mais ilibada? Obrigado. Ok? Tu acreditas que a presença do Renan Calheiros como relator da CPI a descredibiliza e que ela poderia, talvez, ter maior grau de apoio se ela tivesse sendo conduzida no trabalho de relatoria por alguém com reputação ilibada? E por que ele foi escolhido? Pergunto. Ele foi escolhido pelo presidente da CPI. O presidente, o próprio Renan, eles têm maioria na CPI, ok? Isso é um problema que resolveram, está acertado. Não vou me queixar disso. Vou debater com eles querem debater. Sabe qual foi o fato determinado da CPI, Macalossi? O fato determinado da CPI foi a falta de oxigênio em Manaus. Falta de oxigênio em Manaus. Agora, preste atenção, você... os nossos telespectadores. Sabe quanto o governo Bolsonaro liberou para o estado do Amazonas no ano passado? Quase 11 bilhões de reais. 11 bi. O Rio Grande do Sul recebeu 40. E desses 11 bilhões, Macalossi, no final de dezembro, 31 de dezembro, tinha na conta do Fundo Estadual de Saúde e do Fundo Municipal de Saúde 581 milhões. Receberam 11 e sobrou 680. A culpa da falta de oxigênio é do Bolsonaro, é do Pazuello, ou é do governador do estado do Amazonas, do prefeito de Manaus, ou do secretário da saúde do estado do Amazonas? É deles, porque tinha dinheiro e tu não comprou oxigênio, por quê? Porque não faltou dinheiro, o governo não me deu dinheiro. Deu dinheiro e eles não compraram. Esse é o fato determinado que o Randolfo Rodrigues e o Alessandro Vieira entraram com a CPI. Veja, agora, esse é o fato determinado. Agora, a CPI vai poder investigar isso. A CPI vai poder investigar isso. Porque, afinal de contas, se ela diz respeito... porque é importante compreender juridicamente como é que funciona a CPI. O senhor pode falar muito melhor. Mas uma CPI, o fato determinado é esse. Mas se encontrar um fato conexo, a CPI, por deliberação, poderá investigá-lo também. Portanto, essa linha... em nenhum momento pode estar prejudicada essa linha de investigação, caso ela venha a prosperar. Agora vai ser investigado. Inclusive, eu apoiei a CPI do senador Girão, e a do senador Girão envolve estados e municípios, ok? Então, os estados também serão investigados e os municípios. O dinheiro, sabe quanto é que foi liberado o ano passado do governo federal para estados, municípios, auxílio emergencial? Mais de 800 bilhões de reais. O Rio Grande do Sul, o nosso estado do Rio Grande do Sul, recebeu quanto? Recebeu quase 3 bilhões para aplicar em saúde o ano passado. Vou te dar um dado. Eu estou trabalhando hoje com os hospitais filantrópicos do nosso estado. Nós temos 238 que tinham 933 leitos de UTI o ano passado, em março. Sabe quantos leitos tinha esse ano? 3 mil leitos, mais do que triplicou. Então, onde é que veio esse dinheiro?
deste dinheiro que veio diretamente do governo Jair Bolsonaro para os estados, municípios e para as Santas Casas para filantrópicos. Ninguém fala nisso, entendeu? Mas aí está a realidade. E nós estamos conseguindo, já conseguimos novamente credenciar 1.700 leitos desses hospitais, recebendo um valor expressivo do governo federal para os nossos hospitais do Rio Grande do Sul. Ninguém fala nisso. Sai dinheiro de lá, e o dinheiro não chega aqui. Então, esses pontos todos nós vamos debater. Onde é que foi o dinheiro? O governador, o prefeito aplicou bem o dinheiro de qualquer estado da federação. E também vamos responsabilizar o governo federal. Agora, saiu o recurso. Agora eles querem achar, afinal, o presidente por ser um CPI político. Eu acredito que esse repasse que houve, que está havendo do governo federal para os estados, tem grande importância e grande valia. Nós vemos aqui... Não, que teve esse negócio do Covidão, teve. Isso é inegável. E eu acho que a CPI tem que investigar, se for o caso. Acho que tem que... Eu vou dizer, eu sou a favor de investigações em geral, né? Eu acho que tem que investigar, Macalossi, de ponta a ponta. Eu acho que o foco da CPI, o foco é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas agora acredito que vai ser ampliado. E então nós temos que pegar a ponta, ver o que está acontecendo nos municípios, onde foi aplicado esse dinheiro, nos grandes municípios, e onde houve problema de saúde. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, tá? Tudo certo. O Senado vai investigar caso se encontre fato correlato ao foco principal. Mas não acha que os vereadores, os deputados estaduais também estão falhando um pouco nos seus respectivos papéis? Porque eles também podem pedir a abertura de CPIs para investigar especificamente as cidades e os estados em que houve desvio. Digamos que aqui no estado se configure alguma acusação formal contra o governador. Tem uma CPI aqui no estado, aqui. Sim, mas em relação ao preço dos remédios, mas não em relação ao uso dos recursos vindos da União. Não, eu acredito que aqui dentro... Deixa eu fazer uma colocação. Vai. Dia 6 de março, um sábado, eu reuni a direção da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do nosso estado. 238 casas. Foi sábado. Segunda-feira, eles me apresentaram um relatório. Segunda. Quarta-feira, eu apresentei esse assunto ao general Pazuello. Quarta, dia 10. Nós apresentamos, por exemplo, os kits de intubação que faltavam e os custos abusivos que tínhamos. Custo abusivo. Midazolam, um medicamento, custava, em março do ano passado, R$ 2,80, estava na média dos hospitais R$ 24,00. Algum hospital chegou a pagar R$ 38,00 e não tinha. O que fez o general? Chamou os 3 grandes laboratórios que fabricam essas substâncias do Brasil e fez a compra. Sabe quanto veio daquela ocasião de março até agora, no Brasil? Quase 7 milhões de doses. Nós, do Rio Grande do Sul, recebemos umas 400 mil doses do Rio Grande do Sul de março para cá, em cima de uma ação que nós denunciamos. Conseguimos também, aí o governo entrou na justiça para conseguir leito de UTI. Nada foi conseguido na justiça. O senador Luiz Carlos Reis, o deputado Pedro Venezuela e outros deputados trabalharam esse assunto. Já temos 1.700 leitos recredenciados na justiça, só para fazer política em cima de eleição. Fora isso, nós estamos trabalhando, essa é a questão. Aqui está dizendo, leitos de UTI, 1.700 leitos renovados, ganhando R$ 1.600 por dia. Claro que o custo do hospital é maior de 400, 2.500, 2.800, 3.000. Estão recebendo por 6 meses e terão renovado leitos de UTI, quase 1.700 renovados. Estamos trabalhando para renovar ainda mais 800. Então, são coisas reais. Vocês não sabem disso e não falam. Agora, eu trabalho esse assunto para ajudar quem? Os nossos hospitais do Rio Grande do Sul e os hospitais do Brasil, em cima dessa ação. Depois, a Confederação pede a minha ajuda. Estou ajudando a Confederação dos Hospitais do Brasil, que são 1.824. Essas coisas, infelizmente, a imprensa não fala. Mas nós estamos dando espaço para o senhor falar aqui. Eu estou falando, mas quando chega esse kit de intubação, pergunta se alguma imprensa falou aqui, se o governo do estado que recebeu, a secretaria disse que veio do governo federal, agora usou o exército para distribuir para os municípios, para os hospitais. Agora não diz que foi o Ministério da Saúde, em cima da ação que nós trabalhamos, eu e os deputados federais trabalhamos essa questão. Vários deputados nos ajudaram a se empreitar, não fui só eu. Então aqui são coisas reais que estão acontecendo. Tá bom, estamos mostrando agora no teu espaço, mas isso aí quando chegou aqui no fim do mês de março,
no início do mês de abril. Agora, no fim do mês de abril, ninguém fala que veio do governo federal. Aí é questão política, isso não interessa dizer. Agora, veio dinheiro, quase 400 mil kits para o Rio Grande do Sul, que foram distribuídos para os hospitais. Leite de UTI da mesma forma. Então, nós trabalhamos essas questões, sim. E uma função importante que nós vamos debater agora, que é outra polêmica que condena o Bolsonaro em cima do tal de tratamento precoce ou preventivo. Entendeu, Rui? Entendeu, Macalossi? É um problema sério. Eu já relacionei quase 15 mil médicos em todo o Brasil que assinaram manifestos em favor desse tratamento precoce. O tratamento precoce que usa ivermectina, cloroquina, vitaminas, um pacote de drogas para ajudar, já salvaram gente do Brasil. Agora, quando o Bolsonaro disse isso no Brasil, quando o Trump disse isso nos Estados Unidos, as esquerdas vieram contra. Aí, em Porto Alegre, uma ação de uma vereadora suspendeu que o prefeito Mello pudesse usar esse tratamento. Uma ação, imagina, o prefeito quer comprar um medicamento barato e que ajuda. Agora, não, a pesquisa não mostrou. Tem tratamentos que estão sendo feitos, e eu estou juntando material de pesquisadores. Nós temos pesquisadores gaúchos, são paulistas, mineiros, fazendo pesquisas em cima dessas posições. Imagina se nós tivéssemos tratado essas pessoas com esse tratamento que hoje foi, de uma certa forma, enxotado, que não pode usar esse tratamento. Então, são várias situações hoje que nós vamos debater na CPI, Macalossi. Então, eu estou me preparando para mostrar essa visão que tem saídas. Esse ivermectina, sim. Só para voltar aqui para o Rui, porque a gente interrompeu o Rui, ele não conseguiu concluir. Nós estávamos falando um pouquinho sobre a questão do Estado, os recursos ainda aqui para o Estado do Rio Grande do Sul, que, aliás, houve uma polêmica entre o presidente e o governador, sobre a questão dos recursos. O Onix Lorenzoni até acusou o governador, acusou não, mas apontou sobre supostas estocagem de vacina. E daí eu pergunto, será que haveria material, Rui, para instaurar uma investigação aqui no Estado? Eu acredito que não, Macalossi. Acho que não. Eu acredito que o momento agora, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, os colegas ali, aqui eu posso dizer que tenho presenciado diariamente, né, a responsabilidade do Parlamento Gaúcho, né, o nosso atual presidente, Gabriel Souza, também o ex-presidente Adani Polo, estão tendo zelo quanto a essa questão da saúde, quanto a essa questão dessa pandemia. E a gente vê que essa questão das vacinas ali, eu acredito que esses números ali também houve um mal entendido, porque a gente vê assim, aqui não, eu estou presenciando isso diariamente ali, e a gente está acompanhando de perto, fiscalizando isso como parlamento e como deputados. E a gente está vendo que está sendo feito um grande esforço da Secretaria Estadual da Saúde. A secretária Arita tem feito um trabalho excepcional, né? O Rio Grande do Sul tem se destacado aí como o estado hoje que mais vacina no Brasil e muito também pelo trabalho dos nossos parlamentares também federais aí, como o senador Luiz Carlos Reis, que é esse homem de trabalho, não é um homem de conversa, né? O senador Reis, aí, quem conhece a história dele, é um grande amigo e um homem de trabalho. Mas aqui, Macalossi, eu quero fazer uma colocação importante aqui para os nossos telespectadores, que dessas questões aí que a gente está falando sobre o tratamento precoce. Se eu estou aqui hoje, vivo, aqui hoje nessa bancada, foi porque eu fiz o tratamento precoce. Eu tive 40% do meu pulmão comprometido com coronavírus, lá em outubro do ano passado. Fiz o tratamento com o Dr. Ricardo Zimmermann, que eu acho que o senador Luiz Carlos Reis conhece ele também, que acho que é das pessoas que está auxiliando o senador aí. Cientistas que está fazendo pesquisa. E a gente vê o momento agora, um momento atípico. Um momento que nunca houve nos últimos 100 anos um momento como esse. E as pessoas, elas querem sobreviver. Elas querem ter a oportunidade de sobreviver. E eu acredito que o tratamento precoce é uma oportunidade das pessoas sobreviverem. Quem quiser fazer, que o faça. Quem não quiser fazer, que não faça. Mas eu vi muita gente que estava no início do Covid e fez o tratamento precoce, e pessoas com comorbidades que conseguiram com facilidade sair dessa doença. Eu não tive tanta sorte porque o meu vírus, né, digamos assim, né, atacou realmente
numa fase quase pré-hospitalar. Então, mas usei todo o tratamento, fiz aquele tratamento inicial e estou aqui hoje. Então, acredito que é uma oportunidade que as pessoas têm. Eu acho que a gente não pode interferir como parlamentar. Eu acho que a vereadora de Porto Alegre, ela politizou. Esse não é um momento de politizar nada. Eu acho que o momento não é um momento ideológico, é um momento de vida, um momento das pessoas sobreviverem. E aqui não é trazer pauta ideológica, mas é para trazer uma pauta prática para o dia a dia das pessoas, buscar uma maneira mais palpável no momento. Então, quando a gente fala cloroquina, ivermectina, tantos nomes de medicação, não é mais, hoje nem se fala mais tanto da cloroquina. Eu sou muito sincero, a gente tem muitas opiniões convergentes, nessa eu não sou convergente com vocês, mas eu acho que não é juiz que determina qual é o tratamento que um médico dá. Né? Opção, né? Eu me filio à corrente dos médicos que não acham que o tratamento funcione. Mas aí tem que se preservar o médico como a autoridade que vai determinar qual é o remédio que o paciente vai tomar, se é que vai tomar algum remédio. Acho que um juiz estabeleceu que ele pode ou não prescrever é inadequado. Agora, se o médico prescreveu o medicamento e a pessoa passou mal por causa daquilo, bom, aí existe a justiça para, inclusive, responsabilizar o médico. Né? E cada um cuida do tratamento da sua vida. Agora, eu acho que a judicialização disso é um fato negativo. Né? Como a judicialização de outras tantas coisas. Né? Só para concluir aqui, Macalossi, senador Reis, um tratamento desse, em pesquisa, ele em torno de 3 anos para ter um resultado final. A gente não tem 3 anos. 3 anos já acabou praticamente a pandemia, se Deus quiser. Então, as pessoas, eu acredito que sim, os médicos têm que ter essa liberdade. Isso é liberdade. E o paciente, ele faz se quiser. Então, acho que não podemos aqui jamais criar embrólios jurídicos para trazer aí mais problemas para a sociedade. Vamos fazer um intervalo, que nós temos mais um bloco de 20 minutos. Senador Reis, eu peço que o senhor fique mais um pouco. E o deputado Rui Irigaray também aqui. Nós vamos voltar na sequência para falar sobre a política e também essa questão da CPI. Ainda temos coisas para tratar. Retornamos depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta nesse terceiro bloco do Cruzando as Conversas. Nós estamos com a participação do senador Luiz Carlos Reis e do deputado Rui Irigaray. Estamos falando sobre pandemia, sobre a política agora com a CPI, que começou lá em Brasília, que tem como relator Renan Calheiros. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelo canal 524 da Claro Fibra TV, além das redes sociais, @RDCTV Digital, em todas as plataformas. É isso aí, @RDCTV Digital, nos encontre no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Lá, mande a sua mensagem, a sua participação é muito importante. Só fazer um destaque, hoje a Anvisa, através do seu corpo técnico, deu uma resposta muito contundente à Sputnik V, que estava fazendo uma série de postagens nas redes sociais, quer dizer, uma vacina twitteira, uma coisa meio extravagante. E a Sputnik apontou suposta má intenção política para que fosse negada a importação da referida vacina. E daí a Anvisa foi lá e publicou os documentos do Instituto Gamaleya, apontando que havia no adenovírus um replicador, que é uma coisa importante, que tem que ser avaliada, né? Os padrões de qualidade não são certos. É necessário maior esclarecimento, assim como foi exigido da Coronavac, da AstraZeneca, da Pfizer. E eu gostaria de saber o que a Sputnik, através da União Química Nacional e o Instituto Gamaleya, pretendem fazer. Quer dizer, ao invés de ficar lacrando nas redes sociais, poderiam simplesmente responder às dúvidas que são mais do que adequadas. Ninguém está querendo brecar nenhuma vacina, não. Está apenas exigindo o que sempre se exigiu, que a Anvisa aprove a vacina para adquirir. E os governadores, parte deles de esquerda,
fizeram e apontam o dedo para o Bolsonaro e tal. Bom, eu critico o Bolsonaro sem nenhum problema, mas o Bolsonaro em nenhum momento questionou a decisão da Anvisa, hein? O Bolsonaro falou que ia comprar as vacinas depois da autorização da Anvisa, mas não questionou os resultados. Ele não ficou com, não, essa aqui nós não vamos comprar mesmo que... eu desconfio do resultado da Anvisa. Ele não fez isso. Agora, os governadores se insurgiram contra a Anvisa. É ridículo. É ridículo. Né? É patético. Vão falar agora da ausência de vacinas, querendo empurrar a fórceps qualquer uma. Tem outras. Dá para ir atrás de outras. E dá para se exigir, né, que a Sputnik V esclareça esses pontos, se torne uma vacina viável e seja comprada. Mas tem que ser com transparência. Né? Esse é o ponto. Heinz, o que tu achou dessa, da Anvisa e da Sputnik, hein? Faltava documentação. Não é só documento, papel. Técnicos brasileiros foram à Rússia. Isto. E impediram os técnicos da Anvisa de entrar no Instituto Gamaleia. Tem um laboratório em Porto Alegre. Agora, não permite que eu entre no laboratório para poder fazer uma investigação. Eu sou um fiscal técnico, não posso entrar. O que tu pode presumir? Os caras saem do Brasil, acertados que vão lá no Gamaleia para fazer as verificações em loco e chegam lá, são barrados, não deixam entrar. Tu está querendo esconder alguma coisa, entendeu? Tem coisa errada nessa história, né? Política. Como é? Tem coisa errada nessa história, então, né? Assim, claro. Então, assim que eles resolverem a documentação e tudo que a Anvisa pediu para o Butantan, para o Coronavac, para a Pfizer, para a Fiocruz, para todos, está pedindo também para o Gamaleia, para a Sputnik. Então, assim, o governador pediu, não interessa o partido do governador ou dos governadores, entendeu? Quem pediu. Completa a documentação, deixa, porque a responsabilidade é da Anvisa. Então, mas eu nunca vi isso, Heinz, eu nunca vi isso. Quer dizer, o Instituto vai lá, não oferece as respostas, impede, nem na China isso aconteceu, hein? Os técnicos da Anvisa foram lá na Sinovac e foram recebidos. Não foram recebidos no Instituto Gamaleia. Aí o que acontece? A Anvisa faz uma análise técnica e o que os governadores fazem? Os governadores lá do consórcio do Nordeste? Ao invés de cobrarem o Instituto Gamaleia, cobram a Anvisa. É uma coisa absolutamente extraordinária. Se fosse na pressão, fazer os técnicos se dobrarem e atender a pressão dos governadores, ou do senador, ou do deputado, ou do presidente. Não interessa, está errado. Eu fiz isso, com a vacina indiana. Bem, a indiana não foi autorizada. O que faltava documentação, faltava informação. Dei as informações, ela será autorizada. Eu estou trabalhando também, já me pediram, a questão da vacina indiana. Não é só a russa. A Covaxin. Informação. A Covaxin, né? A Covaxin. Se acertar a vacina indiana, vai ter vacina indiana. Se acertar a vacina russa, vai ter Sputnik. Como já tem essa coronavírus, como já tem essa Pfizer. Ok? Isso será... Então, essa é uma questão especificamente da Sputnik. Nós queremos vacina. Hoje, Macalossi, eu recebi no YouTube, o pessoal do Paraná me manda, que a Universidade Federal do Paraná criou uma vacina que está em fase de experimentação. O que eu fiz? Liguei para o reitor da universidade, me coloquei à disposição para ver o que eu posso ajudar dentro da Anvisa. A doutora Meirucci já falou com o reitor da universidade e já estão vendo o que pode fazer para apressar o processo, que estão fazendo uma vacina brasileira. Soube já de tarde que Minas Gerais, a Universidade Federal de Minas, também já está fazendo com o apoio da Prefeitura Mineira. Ok? Amanhã já vou falar com o reitor e dizer o que eu posso ajudar, porque é vacina para o Brasil. É mineira, é paranaense, é indiana, é russa, é chinesa, não interessa, é vacina para vacinar o povo brasileiro, como fizemos, Macalossi, com 4 grandes laboratórios que fabricam vacinas da aftosa. Imagina, esses laboratórios com capacidade ociosa podem produzir 1 bilhão de doses de vacina, 1 bilhão de doses de vacina.
para o Brasil e para o mundo. É um negócio para o Brasil, essas indústrias ociosas poderem produzir para abastecer a população brasileira, seja essa de Minas Gerais, seja essa do Paraná, seja indiana, seja chinesa, não interessa. Existe isso e nós estamos trabalhando. Então, para dizer para os telespectadores de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que estão no teu programa, Macalossi, nós estamos procurando saídas, soluções. Eu não estou atrás de fofoca, eleição, não estou preocupado com eleição de 2022. Isso é uma consequência do trabalho que eu fizer, pronto. Tem gente que não, quer se eleger falando mal do Bolsonaro ou criticando, achando uma resposta em cima dessas questões. Então, a minha preocupação, vacina, leito de UTI, kit de intubação, ajudar com recursos dos hospitais, os médicos que possam atender a população e nós acharmos saídas para esse problema seríssimo que é o Covid. Rui, a tua avaliação sobre os negócios aí envolvendo a Anvisa. Essa posição dos governadores é que eu realmente acho extraordinária. Não, a Anvisa cumpriu o seu papel. É 8 ou 80, né? O presidente Bolsonaro estabelece uma regra. A Anvisa aprova a Agência Nacional que cuida desse tema tão importante, tão valioso, que é a autorização e legalização de medicamentos. Ela autoriza as vacinas. E aí, quando, claro, tem bola preta, como está acontecendo agora com a Sputnik, eu nunca vi uma coisa dessa. Não deixar um órgão fiscalizador fiscalizar a indústria, a fábrica. É a primeira vez da vida que eu vejo uma coisa dessa. Mas se trata... Historicamente, a Rússia não tem uma boa relação. Tem boa relação com a vodka, mas não tem uma boa relação com a transparência. Não, mas eu pensei que isso ia acontecer na China, mas não na Rússia. Assim, claro, eu concordo contigo, né? Mas o histórico, né? né? Lenin, Stalin, toda aquela turma toda, né? Então, o Putin está quantos anos? Há 20 anos, né? Já vai ficar 20 anos. Tempo, já renovou, vai ficar 40 anos. É uma ditadura branca, né? Uma ditadura com forma de democracia. Exatamente. Estamos vendo aqui um caso... Fala que ele foi agente da KGB. E dizem as más línguas que uma vez agente da KGB, sempre agente da KGB. Inclusive trabalhou na primeira guerra lá do Afeganistão, quando a Rússia atuou lá. Mas a gente fica chateado de ver esses 880 por parte dos governadores, porque agora pressionam a Anvisa. Mas só um pouquinho. Vamos pensar na saúde do povo, vamos pensar na saúde dos brasileiros. Já temos tantas vacinas já autorizadas aqui, não vamos sair correndo aí autorizar uma vacina, um laboratório que nem tem transparência para com o povo brasileiro. Imagina só uma coisa dessa. É um ponto fora da curva na história da medicina, dos laboratórios, que eu nunca tinha visto uma coisa assim na minha vida. Então precisamos aqui trabalhar, Macalossi, e buscar soluções para os problemas. O tema hoje do programa... Depois que saiu o primeiro parecer da Anvisa, a Sputnik começou a divulgar informações falsas sobre as outras vacinas. Não, mas daí tu vê o nível... Mas o que é isso? Quer dizer, quantas pessoas no Brasil tiveram problemas relativos à aplicação da Coronavac ou da AstraZeneca? Não, acho que a eficácia de uma para outra tem uma variação até grande. Estou falando risco. Mas risco nenhum seguro, até agora. Parecem que são, né? Não, até o momento a gente está vendo o seguinte, e aqui os telespectadores sabem da minha crítica ao governo chinês por tudo que ocorreu, né, no início desse processo do coronavírus, mas a gente tem que ser claro, não teve nenhuma comorbidade quanto ao uso dessas vacinas, tanto até a vacina chinesa quanto as outras vacinas que estão sendo utilizadas no Brasil, mas a gente tem que ter responsabilidade. A gente não pode simplesmente aqui querer pular etapas, querer botar a fórceps uma empresa que está forçando com fake news. Não, literalmente. União Química Nacional está fazendo lobby para aprovação da vacina. Não, e essa pressão, ela não é salutar nesse momento. Eu acho assim, Macalossi, eu tenho falado, senador Reis, desde o início desse processo de pandemia aqui no Brasil, nós temos que unir esforços. É o Senado da República, a Câmara de Deputados, é o governo federal, é o Judiciário, é os estados, é o Ministério Público. Todo mundo tem trabalhado em conjunto nesse momento. Esse momento é questão de sobrevivência, Macalossi. Não é uma questão mais de política. Infelizmente, a gente está vendo aqui o tema do programa hoje aqui, a CPI, né, do Covidão, literalmente, né? Só que é para atacar o presidente Bolsonaro. Não é para atacar, de fato, quem não buscou a solução dos problemas. O caso de Manaus, relatado pelo senador Reis, para mim está explicado. Houve o repasse dos valores, houve dinheiro, não se faltou dinheiro. Nenhum governador no Brasil
E prefeitos, ano passado, no início do coronavírus, os prefeitos nem sabiam o que ia fazer com o dinheiro que vinha do governo federal. Não sabiam, tal, dizendo, problema financeiro nós vamos ter esse ano aqui no município. Então, o que fizeram com o dinheiro? Agora querem botar a peteca no colo do presidente Bolsonaro. Isso não pode acontecer, não é momento para isso aí. Vamos pensar no povo, no dia a dia e também na questão econômica do Brasil. Tem muita gente que eu nunca vi na minha vida, Macalossi, muita gente que eu não pensei que ia passar fome e está passando fome nesse momento. Reis, último toque sobre pandemia, depois eu gostaria de considerações sobre outros assuntos de vocês. Vai lá. Só para fazer uma colocação, a mesma agência da Tchecoslováquia, da mesma forma, indeferiu a Sputnik e se somou, e também foram criticados. Aí se somou a Anvisa. A embaixada da Tchecoslováquia no Brasil, junto com o próprio governo brasileiro, a Tchecoslováquia passou por não ter aprovado essa também lá na Tchecoslováquia, pelas mesmas razões. Então, aqui vocês veem que aí é uma questão política de querer ganhar no grito. Não, e detalhe, viu, Reis? A premier alemã Angela Merkel, ela mesma disse que havia muitas dúvidas em relação aos dados da Sputnik. Ela mesma disse. Não vi essa posição, mas tudo bem. Agora, Angela Merkel, deixa eu fazer uma colocação. No dia 1º de abril, não é 1º de abril, mas foi real, a Organização Mundial da Saúde apresentou uma crítica e uma denúncia de que na Europa, toda a Europa, Inglaterra, Alemanha, Itália, França, todos estavam super atrasados na vacinação. A Europa. Tanto que hoje o Brasil vacinou muito mais do que a Alemanha, né? Perde para a Inglaterra, mas ganha da Alemanha, quase 15 milhões de doses. A Alemanha está com 29, 30, nós estamos com 45. Então, veja a crítica da Organização Mundial da Saúde contra a Europa. E agora querem criticar o Brasil, que não vacina, que não tem vacina. Então, e lá também, sabe por que tem um problema lá? Diz que a AstraZeneca atrasou a entrega. Então, são problemas que acontecem em qualquer parte do mundo. Isso é uma pandemia que começou em março do ano passado. Nós tivemos que descobrir vacina, medicação, tratamento. Os médicos estão doidos, tentando fazer o que podem para salvar os seus pacientes, todos eles procurando saídas, soluções. Então, é uma questão grave e que eu não posso transformar esse aspecto em política para tentar me eleger em cima de pisando em alguém. Então, são casos graves e o nosso Macalossi, Rui, é atender a nossa população gaúcha e brasileira em cima de soluções para o problema. Bom. Muito bem. Vou aproveitar vocês aqui para tratar de outros assuntos, saindo um pouco da temática pandemia. Aproveitar o senador já indo aí para a parte final do programa. Senador, o senhor é um homem ligado ao agronegócio, né? O senhor é um homem que tem no campo uma parte muito importante da sua atuação política. Como é que o senhor vê a questão do plano safra e os recursos do orçamento disponíveis para ele? Sim, eu estou saindo do nosso roteiro, estou indo para um outro tema. Vai lá, senador. O que o senhor me diz a respeito? Nós tratamos disso aqui no programa recentemente. Ok. Nós tivemos, o ano passado, uma seca, uma estiagem no Rio Grande do Sul que afetou muito a lavoura de milho e a lavoura de soja. Felizmente, nós temos uma bela safra esse ano. E os preços também foram bons no ano passado e são bons esse ano. O arroz, que eu planto arroz, também planto soja, crio gado, esse é o meu negócio, não é ser político. Hoje vive um bom momento o boi, a soja, o milho, o arroz, enfim, a produção primária, o próprio trigo, com exceção do leite, o resto está tudo andando bem. É um bom momento para o agro brasileiro. E aí, Macalossi, para o cidadão urbano de Porto Alegre, ou da grande Porto Alegre que está nos assistindo nesse momento do programa, entendam, esta agricultura no Brasil está puxando o PIB para cima, está puxando os empregos para cima, aqueles empregos que faltam na cidade, o campo está repondo esse emprego. Então, isso é um setor extremamente importante. Plano safra. Vai faltar dinheiro da forma que está. Mas nós estamos buscando, eu reuni na semana passada o Banco do Brasil, o BNDES, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia, para poder discutir com eles, também com o Sicredi, chamei o Sicredi e o Sicob, para discutir como nós fazermos uma saída para encontrar no recurso. Existem recursos.
Para o médio e grande produtor, nós teremos recursos. Estamos no pequeno produtor. Acharemos recursos também. E se estamos buscando, esse é o debate que eu travei com o Sicredi, o Sicob, Banco do Brasil, Banco Central, o Ministério da Economia e da Agricultura, junto com o BNDES. Achar saídas, as grandes integradoras de fumo que nós temos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que têm hoje condições de captar um capital mais barato, as integradoras de frango, de suíno e de leite, que também têm condições de fazer o processo, achar recursos fora do processo. Mecanismos que nós criamos, que nós possamos ter recursos, a fonte de recursos do orçamento, em função desses 800 bilhões que nós gastamos no ano passado, que não estavam previstos, Macalossi, tirou dinheiro da educação, da saúde, tirou dinheiro da infraestrutura, de todas as áreas do governo, também tirou da agricultura, certo? Então, essa é a questão. O governo é responsável. O ministro Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro, tem responsabilidade para não ficar o país mais prejudicado que já está. E por isso, o recurso da agricultura, nós buscaremos e acharemos soluções que eu já estou trabalhando para recursos para o Plano Safra. Muito bem. Senador Reis, eu gostaria de lhe agradecer a participação hoje aqui no nosso programa e lhe deixar com a última palavra. Muito obrigado. Prazer, Macalossi, falar com você, com os telespectadores da RDC. Fazia muito tempo que nós não conversávamos, tem que voltar mais seguido. Um abração, meu amigo Rui, e dizer que nós estamos focados nesse instante na pandemia. É a questão do emprego extremamente necessário. O desemprego do ano passado para cá cresceu muito. Também a questão do combate à pandemia, as mortes que nós já tivemos no Brasil e acharmos soluções, seja com tratamento precoce, seja com leitos de UTI, seja com vacinas, nós vamos achar a solução. A população brasileira fique tranquila, estamos focados. Eu sei do drama das pessoas, eu tive a minha filha com Covid, 2 netos com Covid, eu tive Covid, minha esposa com Covid, 6 assessores meus com Covid. Isso eu vivi na minha casa, nos meus assessores, dizendo, não ouvi falar dos outros. Também inúmeros amigos, familiares meus que tiveram problema. Então, estou focado nessa questão. Não tem dia que nós não estejamos buscando saídas junto ao governo e soluções que nós mostramos a questão, por exemplo, e tantas outras coisas. Prazer falar com você, prazer falar com seus telespectadores. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado, senador Reis. E eu gostaria também de agradecê-lo aí pelas vezes em que esteve aqui conosco no Cruzando as Conversas, ao longo aí das edições em que eu estive no comando do programa. Rui de Garay, Plano Safra, tu foste secretário de Desenvolvimento Econômico aqui no Estado, no início do governo Eduardo Leite. Como é que tu vê essa questão, o impacto aqui para o nosso Estado? Eu acabei de voltar de Brasília, Macalossi. Eu estive lá reunido com o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, e eu levei 2 projetos importantes para o BNDES. A gente sabe que esse recurso ele vem todo do Ministério da Agricultura, o BNDES ele distribui grande parte desse recurso, mas eu levei uma demanda aqui, que o senador Reis conhece muito bem, que é a irrigação. Financiamento para irrigação, um crédito mais barato para financiamento para irrigação. O Rio Grande do Sul produz mais de 70% do arroz nacional. E grande parte disso vai para a exportação e também para o consumo interno, mas acaba que nós não podemos aqui, só no momento da crise. Ano passado nós tivemos uma estiagem gigantesca aqui no estado do Rio Grande do Sul, que literalmente, e isso é uma coisa que assombra aqui os produtores rurais, não é de hoje, né? Essas estiagens. Então nós temos que pensar, e não adianta falar em irrigação aqui do campo só na hora que a bomba estoura. Então eu procurei o BNDES, o presidente do banco, para que isso seja uma política permanente, uma política de Estado brasileiro, essa de financiar, porque isso é o motor, a gente fala, quando a gente volta nesse tempo, parece que isso aqui é do passado, né? O Brasil, o motor da economia brasileira é o agronegócio. Pessoal, ainda é o agronegócio, vai continuar sendo por muito tempo, enquanto o país não investir em tecnologia, em ciência, em outras áreas importantes, o agronegócio vai continuar sendo o maior negócio desse país. Graças a Deus que a gente tem o agronegócio. Então, é preciso a gente ter um planejamento estratégico, pensar no futuro. E pensar no futuro é saber que daqui a 1 ano pode ter estiagem de novo, pode ser que daqui a 2 anos tenha de novo, pode ser que nos próximos 10 anos haja estiagem no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então,
Então, nós precisamos nos prevenir. E, para isso, né, Macalossi, eu fui a Brasília procurar o presidente do BNDES para que a gente possa facilitar cada vez mais esse crédito. Eu vi o seu encontro. Porque isso aí é responsabilidade, principalmente com a nossa economia nacional. Então, acredito que o momento agora, além de tudo isso que a gente está fazendo, quanto ao cenário nacional e quanto aqui ao Rio Grande do Sul, eu quero mandar uma mensagem para os nossos telespectadores para que continuem, né, empenhados em ajudar, que eu estou vendo muita gente empenhada em ajudar nesse momento da pandemia, solidariedade. É um momento de solidariedade, um ajudar o outro, porque, olha, é uma coisa inexplicável que a gente tem visto aí, eu tenho corrido esse estado do Rio Grande do Sul, que eu tenho visto na ponta aí, as dificuldades que as pessoas estão passando financeiramente, e não só de saúde pública acho que é uma unanimidade, todo mundo sabe que a gente está vivendo, mas assim, financeiramente, municípios que a gente nunca imaginou que ia ter uma crise econômica, está havendo por causa do comércio fechado, por causa que as escolas... Macalossi, uma coisa que está me chamando a atenção, tem duas meninas, está aqui a Mavi aqui e está a Martina em casa assistindo. Duas meninas, uma de 9 e uma de 10 anos. Como tem afetado esse momento de afastamento dos colegas, da escola, um ano afastada das atividades escolares, jovens, as crianças... Isso daí é muito triste que está acontecendo, vai ter um efeito psicológico, sim, numa grande massa de jovens no Brasil. Nós temos que ver também, procurar soluções, não apenas na saúde preventiva do coronavírus, mas também para a parte psicológica dessas crianças e jovens aqui no Brasil. Rui, para encerrar, um tema delicado, mas eu acho que é importante. Como é que está o andamento do processo lá na Assembleia Legislativa relativo àquela denúncia que foi feita no Fantástico? Está andando isso aí? O senhor teme alguma cassação, algum tipo de... Como é que o senhor vê o processo? Eu sei que o senhor não pode entregar a sua defesa. Sim. Né? E haverá um momento oportuno para tanto, mas eu gostaria das suas impressões políticas a respeito. Não, eu acredito, Macalossi, como eu falei na própria entrevista que eu fiz, tá? E, infelizmente, a gente vive aqui uma guerra regional política. Infelizmente, não é nem de bastidores, mas muitos já têm acompanhado. E aqui não quero citar nomes. E eu fui atacado por um colega até mesmo de partido, né? Que está por trás de toda essa conspiração que houve. E se utilizou da principal inimiga do presidente Jair Messias Bolsonaro, que é uma emissora de televisão a nível nacional. E quem é o Rui Irigaray para aparecer no Fantástico, né? Então, eu sou um deputado estadual, não sou deputado federal, não sou senador da República, né? Uma matéria totalmente manipulada, uma matéria totalmente irresponsável, uma matéria feita em 4 dias, uma matéria para apurar aqueles fatos ali, onde não foi feita perícia nenhuma. Eu vi um perito que apareceu, ele nem é perito. Não tem uma perícia feita. Até, eu jogo aqui. Eu tenho as perícias. Eu tenho as perícias comprovadas de laboratórios de responsabilidade, pessoas com currículo de nível internacional. E mostra a irresponsabilidade dos fatos apurados. Então, assim, a política ela é muito baixa, ela é muito suja. E não era a primeira vez que esse parlamentar que me atacou, ele já tinha me atacado no passado. E as pessoas que me atacaram através de denúncias falsas estão respondendo em inquéritos na Polícia Civil. E ali já está sendo apurada responsabilidade por falsa denúncia de crime. Isso daí é bom ressaltar, Macalossi, a irresponsabilidade que está acontecendo. E essas pessoas, eu tenho certeza do seguinte, elas vão pagar caro na justiça pelo que fizeram. Porque elas tentarem atacar um parlamentar idôneo. E não foi só eu, atacaram minha família, expor minha esposa, minhas filhas em rede social e tudo mais. Então a gente tem que ter aqui, Macalossi, um momento assim de prudência. Eu não quero aqui entregar a defesa, não é entregar a defesa, mas sim. Isso aí é o Ministério Público que vai apurar e a Assembleia Legislativa. Acredito que os fatos aí já estão bem adiantados e a gente sabe o que vai acontecer nos próximos dias, porque a gente tem certeza do que está por trás disso aí e a motivação. Mas o fato também, quero deixar claro, Macalossi, é que a gente tem que ver duas coisas nesse momento. A motivação e as provas. As provas, eu estou juridicamente tranquilo quanto às nossas provas aí, que a gente está bem respaldado. E a motivação, já temos 2 inquéritos que estão sendo investigados na Polícia Civil, essa mesma quadrilha que já tinha me atacado no passado. Quando tivermos aí o andamento do processo, em que você possa se manifestar daí oficialmente, vamos marcar uma entrevista para falar especificamente do caso. E vamos dar o nome aos bois aí e vamos mostrar o que está por trás de tudo isso aí. É importante para o esclarecimento, afinal de contas o senhor é um agente público, né? E eu acho que deve-se facultar no ambiente do debate público espaço para que você faça os esclarecimentos sobre a acusação que lhe é feita. Fizemos este apontamento aqui ao final do programa, porque eu não poderia deixar de passar a oportunidade para tratar disso,
mas nós voltaremos a falar disso de maneira mais específica em outra oportunidade. Senador Reins e deputado Rui Irigaray, muito obrigado pela participação de ambos. O nosso programa vai ficando por aqui e amanhã eu faço a apresentação da última edição do Cruzando as Conversas sob a minha moderação, já que eu estou me transferindo para a Rede Bandeirantes a partir da segunda-feira da semana que vem. Esse programa amanhã vai ser um pouco diferente. Vamos ter aqui uma análise sobre o programa em si, o papel dele, o que desempenhou, o que desempenhará, né? Teremos aí o novo apresentador do Cruzando as Conversas e as participações aqui do presidente da RDC, Márcio Ion, do Silvio Lopes, jornalista, economista, do Armando Burdi, nosso comentarista de economia e política aqui da RDC, e também o Cláudio Andrade, apresentador do portal RDC. Então fiquem ligados amanhã, a última edição que eu modero do Cruzando as Conversas. Boa noite a todos e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas.